Apesar do grupo Outros estar na última posição aqui, eu vou iniciar explicando sobre as ferramentas desse grupo, porque todas as ferramentas do CAD Fiber geralmente são divididas em grupos. Por exemplo, aqui o iniciar, força resultante o IMPP, dados, o MUB, atendimento e numeradores, caixas, rede, layout, diagrama e outros. No Outros, atualmente a gente tem 4 ferramentas. A primeira é a ferramenta de Street View. Para ela funcionar, seu desenho tem que estar georreferenciado utilizando o TM84, que é a WGS84, desculpa, que é o formato que o Google Earth mais utiliza e a maioria das pessoas utilizam também. Futuramente eu ainda vou adicionar alguns novos tipos de coordenadas, mas por enquanto ela funciona melhor nessa versão aqui de coordenadas, o TM84, que está aqui, ó, o meu já está georreferenciado. Ela é basicamente você, depois de iniciar, né, o Cat Fiber, nesse desenho aqui de um projeto, eu vou clicar nela, ele vai pedir o ponto da onde que eu quero estar visualizando. Por exemplo, eu quero ver esse poste. Eu vou estar olhando aqui da rua, aí ele vai aparecer essa setinha e eu aponto para onde eu quero ver. Clicando aqui, ele vai abrir uma janela e vai me mostrar essa região. Tá aqui esse poste que eu visualizei. Lembrando que a cidade que você está olhando, o local, tem que ter Street View, senão vai dar só uma tela preta. Aí aqui você consegue ver para estar verificando se está tudo certo, do jeito que tirando alguma prova, né? Isso aqui é muito útil para você não ter que abrir seu o Google Earth ou Google Maps e estar olhando. Aqui você já consegue ver direto. A outra ferramenta que é muito útil é a de blocos, que se você abrir aqui, ele vai te mostrar todos os blocos hoje que a gente tem disponível no CAD Fiber para você estar utilizando. Por exemplo, aqui a gente tem o poste sem nenhuma informação, o poste com uma, com duas, com três, quatro, cinco, seis, um poste maior que chama poste G. Aí a gente tem um poste diferente, que é o poste E, que esse poste é o formato da Enel. O poste X, quando ele no lugar daquela simbologia ele usa apenas um X. Poste Q, que ele é um poste quadrado lá, que é de outras concessionárias. Aqui a gente tem um POP, torre, uma câmera, que tem pessoas que utilizam projeto com câmera. Aqui a prancha do tamanho padrão para essas pranchas aqui, ó, se você vir aqui em cima e mudar para pranchas, essa prancha aqui de FTTH de 1:1000, ela precisa daquela prancha, então já tem um formato padrão. Mas assim, são só sugestões aqui, ó. Pontes, caso você quer adicionar uma ponte, já tem. E basicamente são esses aqui os blocos. Então, quando você quer, por exemplo, na ferramenta de importar poste, você tem que adicionar um poste, você vai usar. A maioria das pessoas utilizam esse aqui, que é o poste 6. E aqui embaixo tem a opção. Você quer inserir e rotacionar e solicitar o preenchimento dos atributos, né, que são as informações. Caso você marque, ele vai solicitar isso. Se você não marcar, quando você der OK, ele vai carregar e vai só pedir para você onde é que você quer adicionar. Aí, por exemplo, se eu quiser rotacionar, vou ter que rotacionar manualmente ou usando a ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, ou se não, que é os atributos eu preencho manualmente aqui também. Mas caso eu selecione a opção, por exemplo, eu vou inserir rotacionar, vou selecionar as duas. E marcar o poste 6, quando eu der OK, eu vou inserir o poste. Aí ele já vai pedir para mim rotacionar, já automático. Por exemplo, eu rotaciono ele, por exemplo, se eu quero fazer assim, e ele vai carregar pedindo os atributos. Aí eu coloco aqui, teste, teste 2, escrevo o que eu quero pôr nos atributos dele, que esse aqui é o de 6. Dei OK. Basicamente são essas. E a mesma coisa aqui para as pranchas. Essa aqui é uma prancha modelo, que a gente disponibiliza. Provavelmente a gente vai estar adicionando mais pranchas de acordo com a necessidade do pessoal. E aqui é a prancha de diagramas de fusão. Quem faz projetos de diagrama no AutoCAD, aqui com as ferramentas de diagrama que estão aqui, você pode estar utilizando a nossa prancha ou criando uma parecida. Por exemplo, se eu selecionar aqui a prancha de FTTH e der OK, ele vai me pedir para escolher onde que eu quero salvar. Se eu salvar, por exemplo, aqui, eu vou salvar na minha área de trabalho, aqui, prancha, teste. Salvei. Olha lá, o download foi concluído, que ele vai baixar. Agora, se eu carregar ela no AutoCAD, que ela chama prancha teste, ele vai estar carregando ela aqui. Que aí eu posso fazer as modificações, por exemplo, eu posso adicionar o logo da empresa. Não, eu não quero usar essas configurações, colocar outras. Aí você consegue alterar essa prancha do jeito que você quiser para usar com outra ferramenta, que é essa aqui, ó, a de criar pranchas automaticamente. Ou você pode usar ela manualmente, ok?
Basicamente são isso os blocos. Fora isso, aqui no CatFiber, na coluna Outros, a gente tem esse ALP, que é para alinhar postes. Essa ferramenta funciona com todos os postes dos blocos aqui do CatFiber. Por exemplo, se eu chamar essa ferramenta, ele vai pedir para me selecionar o poste, por exemplo, esse aqui, vou selecionar esses dois. E a rua que eu quero alinhar eles. Selecionando a rua, lá. Quando eu der Enter, ele vai perguntar qual que é o lado da rua que estão os postes. Ou seja, que no caso, eles estão do lado de cima. Então, lá, quando eu clicar em cima, ele vai alinhar e já vai colocar todos os textos. Aqui, como eu coloquei só 3 informações, era bom se fosse só 3, era ideal usar o poste com 3 informações. Mas aqui, como eu estou usando com 6, aí ele fica tudo alinhadinho. A mesma coisa se eu pegar ele, por exemplo, colocar aqui, ó, e mandar ele alinhar poste, no caso aqui ele está do lado direito, lá ele vai alinhar. Entendeu? Para isso que serve essa ferramenta. E a última ferramenta do Outros é o cálculo de potência, o orçamento de potência. Você chamando ela, vai abrir essa janela, que aqui tem as configurações dela, que você consegue selecionar. Por exemplo, as perdas por passivo, né? Por exemplo, a sua fibra, ela tem uma perda de quantos dB por quilômetro. Você coloca aqui, caso não for o padrão, que geralmente esses aqui são os padrões. Lá. Perda por conector, perda por emenda, você consegue configurar tudo aqui. E aqui você coloca o tamanho do cabo que você está utilizando no trajeto, né? Ou você pode selecionar, por exemplo, se eu clicar aqui e selecionar um cabo, lá e der Enter, ele já traz o tamanho desse cabo. Aqui eu consigo colocar a potência de sair, né, da OLT ou ONU, né, depende do sentido que eu estou medindo. E aqui eu configuro lá, por exemplo, quantos conectores tem, quantos splitters, quantas caixas, quantas emendas, quer dizer, tem nesse cabo, nessa fibra, né, que eu estou medindo. Aqui você consegue configurar tudo e ele já te dá o resultado aqui. Por exemplo, aqui com quase 5 km, eu vou arredondar para 5. Com a potência de saída da OLT de mais 5 dB, com 4 conectores, 4 emendas e 2 splitters de 1 para 8, que isso aqui é a topologia de 1 para 64, na maioria dos casos, eu estou com a potência chegando na outra ponta de menos 20,15 dB. E eu tenho a opção de adicionar isso no projeto. Ou simplesmente, se eu só quero o valor, está aqui, menos 20,15. Por exemplo, se eu mudar a quantidade de conectores, ele atualiza. Mas vamos manter aqui em 4, que é o padrão, é o mais comum. Eu posso inserir essa informação no desenho, ou no projeto, que aqui é um projeto, né, ou se não no diagrama, quando eu estou usando no diagrama, que tem gente que adiciona lá. Aí você clica em inserir, lá eu venho aqui e escolho onde que eu quero colocar. Por exemplo, vamos supor que é essa caixa aqui que eu estou calculando, que ela tem esses 2 splitters. Lá, e posso continuar fazendo. Agora eu vou medir outro cabo. Seleciono, eu coloco a informação aqui e põe inserir no desenho. Lá, e vou inserindo até onde eu quiser. Basicamente são essas as ferramentas do grupo Outros. E como eu falei, de acordo que for adicionando novas ferramentas, elas vão entrando aqui nos grupos.